Obrigado novamente, desembargadora Kátia Monerá, obrigado a Emerge, obrigado doutora Glícia e aos meus colegas aqui da mesa, doutor Sandro, doutor Gerardo, doutora Leis, doutora Olívia. É um prazer enorme voltar aqui a casa, eu estive aqui há alguns meses, o auditório também estava bem cheio dessa vez e fico feliz que hoje a chuva não espantou a gente, afinal somos doces, somos doces, mas não somos feitos de açúcar, né? Então, pessoal, hoje a minha temática, né, porque hoje, assim, no cartaz, né, dando essa explicação inicial, tá? Alimentos no direito das famílias, mas a gente vai falar de direitos das famílias e também de alimentos. Então, vários assuntos de direito das famílias. O meu, por exemplo, não tem muito a ver diretamente com alimentos. Eu vou falar sobre o divórcio. E eu vou fazer uma perspectiva que muitos aqui, talvez, se forem do direito, eu vou fazer essa enquete daqui a pouquinho, talvez estejam um pouco surpresos com essa perspectiva e talvez vá causar uma certa estranheza em alguns. Então, eu vou fazer uma enquete aqui inicialmente. Quantos de nós somos advogados? Juízes eu estou vendo já aqui na mesa. Quantos de nós aqui somos advogados? Quantos de nós somos psicólogos? Obrigado. Mediadores. Tem uma galera. Alguém mais dos que trabalha com métodos adequados, os MASCs? Alguém mais? Algum que não seja desses personagens que eu falei? Um negociador? Qual é o do senhor? Conselhador, né? Então estamos no auditório múltiplo, né? Múltiplo e complexo como o direito das famílias pede. Então, a minha temática já está ali na tela. Né? O título que eu dei à minha exposição é o divórcio como processo. Por quê? Nós profissionais do direito, e especialmente nós que atuamos com o direito das famílias, eu faço questão de botar o das para diferenciar do direito de família que ficou no passado, a gente tem que partir de algumas premissas. E uma delas é essa que está na tela. Essa distinção entre o que é conflito e o que é litígio. O que é curioso é que não nos ensinam isso nas faculdades. Eu estou vendo que vários aqui são jovens há tanto tempo quanto eu e alguns jovens há mais tempo, e nós possivelmente não tenhamos estudado isso na universidade. Né? Ver o divórcio, ver o processo, ver o conflito, ver o litígio como coisas diferentes, que se interrelacionam, mas não se confundem. Então é importante essa pesquisa, essa pergunta inicial, a gente já ter uma resposta na nossa mente. Então, por que eu fiz essa enquete inicial? Porque outros profissionais, que não os advogados, que não nós juízes, talvez tenham muito mais tato, muito mais habilidade na identificação do que é o conflito. O conflito não pertine ao direito. O conflito, aliás, ele é algo ligado à relação humana, é algo de humano, todos nós temos conflitos. A maioria dos conflitos, claro, são relacionados a nós mesmos, são internos. Então a gente tem conflito com o tamanho do nosso pé, a gente tem conflito com o tamanho da nossa barriga, a gente tem conflito com várias coisas. E às vezes a gente interrelaciona, intersubjetiva esses conflitos. Quando eles se intersubjetivam, o ideal é que eles sejam solucionados por esses outros profissionais. Os profissionais que utilizam de métodos adequados de solução de conflitos. E só um parêntese aqui, o processo judicial ele pode ser um método adequado também. O ideal é que ele não seja utilizado, que ele seja resolvido antes da etapa judicial. Mas se chegar à etapa judicial, é porque os outros fracassaram, então o processo vai se tornar um método adequado. Então, possivelmente não seja certo falar em métodos mais adequados, né? Todos são adequados a depender do estágio, do tipo de conflito. Então, quando esse conflito se intersubjetiva, o ideal é que ele seja solucionado antes do ingresso na justiça. Ingressando-se na justiça, aí a gente tem o litígio. E é nessa parcela do conflito, o conflito judicializado, chamado de litígio, que nós, desses personagens que eu falei agora há pouco, advogados, juízes, promotores, mais atuamos. Só que por trás do que chega para a gente, por trás do litígio que está em nossas mesas, sob a forma de autos, sejam físicos, sejam eletrônicos, existe invariavelmente um conflito. Então, a gente já tem que tomar essa premissa de ponto de partida mesmo.
O que a gente vê e o que a gente lida e com o que a gente deve lidar é com o litígio. O conflito, o ideal é que a psicanálise, a psiquiatria, a conciliação, a mediação, a negociação, enfim, outros métodos tão adequados quanto solucionem. Mas a gente entendendo, pelo menos, o conflito, que não nos ensinaram nas universidades, mas a gente tem que saber hoje em dia, a gente já consegue perceber que muitas vezes o que é externado no processo é um problema, é uma expressão do conflito. E o que é curioso e às vezes perigoso, às vezes o que está sendo externado ali está sendo como um pedido de auxílio, um pedido de ajuda, um instrumento, muitas vezes utilizado, pode ser como uma vingança, muitas vezes utilizado como um chamado por atenção, um clamor, só que utilizando-se de um processo judicial. E nas nossas mesas, profissionais do direito, exclusivamente acostumados a lidar com essa feição, com o conflito judicializado, a gente às vezes passa batido por isso. Então é importantíssimo o trabalho da equipe interdisciplinar nesse momento. Então, continuando, fixada essa premissa, a gente vem para o que mais interessa, e eu vou fazendo um recorte rumo para que eu consiga prosseguir na minha exposição. O segundo questionamento que eu coloco, né, depois de já fixada essa premissa, que foi colocada sob a forma de pergunta também, é o que seria o divórcio? O que os manuais de direito das famílias ou de direito de família nos ensinam? Que o divórcio é um ato. É o ato pelo qual as pessoas querem colocar fim àquela entidade familiar específica que se chama casamento. Não a família, é claro, mas é o casamento. Então, os exemplos aos quais eu vou me referir, eles vão ser necessariamente de casamento e de divórcio, unicamente para me referir ao divórcio, que foi o tema que eu escolhi. Então, se a gente abrir qualquer manual de direito das famílias, talvez os mais atualizados já tenham essa pegada. Eles vão dizer que o divórcio é um ato. É aquele ato pelo qual as pessoas colocam fim à união delas e união constituída sob a forma de casamento. Mas parem para pensar que o divórcio ele é algo tão tão infinito, tão superdisciplinar, quanto são as próprias famílias. Então ele não repercute só no direito. É completamente diferente de uma compra e venda que pode, em hipótese de inadimplemento de qualquer das partes, ser levado também ao judiciário. Talvez um acidente de trânsito também pode ser levado ao judiciário, mas um conflito que subjaz a uma ação pela qual se pleiteia reparação por danos em razão de acidente de veículo ou em razão de uma compra e venda, uma rescisão de contrato, é absolutamente diferente do rompimento de um casamento. Até porque o divórcio ele não é um ato do direito. Aliás, ele não é nem ato. Então, se a gente for analisar de perto, a gente percebe o seguinte: o divórcio não é estático, talvez como uma rescisão de contrato, talvez como uma própria compra e venda, talvez como uma reintegração de posse. Ele é algo dinâmico, muito dinâmico, tão dinâmico quanto são as próprias famílias. Ele, de jeito nenhum, pode ser considerado algo linear. Então, se você já o enxerga não como um ato, mas algo como uma sequência, você já percebe que há fases nele, que ele tem dia que você está interessado em se divorciar, tem dia que você pode se arrepender, afinal o seu filho está ali perto, afinal pode ter havido um desemprego recente, afinal você pode estar passando por um momento, aquilo pode ser uma fase, pode ser um tempo e não um divórcio. Então, ele não é estático, ele é dinâmico. Ele também não é linear, ele é oscilante. É claro, ele é um complexo de fases. Logo, a consequência que a gente chega é que o divórcio não é um ato, como o direito nos ensina. Ele é, sim, um processo. E como um processo, não uma demanda, um processo judicial, porque ele não é estagnado, ele é fásico. Então, ele é uma jornada. E eu posso perceber pelas expressões de vocês, assim como a minha, a partir do momento em que eu for falando cada vez mais, que a gente vai relacionar um caso que a gente viu de algum amigo, de algum parente, talvez nós mesmos tenhamos vivenciado. A gente percebe que ele é fásico. Ele tem várias fases. E a literatura, não fui eu, identificou 6 fases. Tem gente que identifica mais, tem gente que identifica menos. O estudo principal a respeito das fases do divórcio foi desenvolvido por um americano chamado Paul Bohannan. Está ali o nome dele e o título da obra dele, ali embaixo, não tem traduzida para português. E ele identificou 6 fases no divórcio. O slide está passando sozinho aqui. Ele identificou 6 fases. Ele identificou a fase do divórcio emocional, estão ali naqueles círculos, a fase do divórcio social, a fase também chamada de divórcio financeiro, a fase do divórcio parental, legal e psicológico.
Então veja quão complexo é isso que nós do direito chamamos de ato. Isso não é um ato. Se ato é algo isolado. Ele é um complexo de atos. É uma jornada, é um processo. O divórcio é um processo. Então, dentro do divórcio emocional, que é uma das etapas, a gente vai ver que ela ainda se desenvolve em 5 etapas. Então, por exemplo, simplificando, mas trazendo o estudo do Bohannan, qual foi a perspectiva dele? O divórcio emocional, por exemplo, seria aquele em que um dos consortes, ou os dois, no caso cônjuges, né, porque eu estou falando de divórcio, de casamento, olha para o outro e fala, não, não é mais amor, não é mais projeto de vida que eu tenho ao teu lado. Eu não te vejo mais como meu cônjuge. Só que isso está aqui. Eu não materializo, eu não externo isso, eu não explicito isso. E por que eu não explicito isso? Ora, porque o divórcio é complexo. As relações familiares são complexas. É diferente de um acidente de veículo, volto a falar de uma compra e venda, totalmente diferente. Por que eu não vou expressar o que eu senti, que a minha emoção está dizendo? Porque meu filho pode estar passando por um problema e eu não vou jogar essa bomba no colo dele, que eu vou separar, no meu caso, da mãe dele. Eu não vou jogar essa bomba no peito do meu marido, do meu cônjuge, da minha esposa. Por quê? Porque ela pode estar passando por um desemprego, a mãe dela pode ter falecido há pouco tempo, ela pode estar triste, ela pode estar... Enfim, são vários projetos. Projeto em comum, eles se casaram para isso. Só que isso acontece. E por que eu estou falando isso num ambiente voltado especialmente ao público do direito? Porque o direito já identificou que no regime de bens, a separação de fato é um episódio que não se materializa necessariamente no mundo empírico, a gente não consegue detectá-la facilmente, mas ela causa um efeito importantíssimo no regime de bens, que é o quê? Dali por diante, da separação de fato por diante, os bens adquiridos dali para frente não se comunicarão. Por quê? Porque o projeto de vida teve fim. E veja, o Paul Bohannan, ele é do direito também, mas essa pesquisa dele foi na antropologia. Então, um antropólogo identificou um ato de uma sequência de atos, né? Um ponto que, na verdade, é um ato dentro de uma sequência, dentro de uma jornada, que desencadeia um efeito jurídico extremamente importante. Percebam que o que a literatura do direito trata, como a literatura do direito trata a separação de fato, como o fim do afeto. E é exatamente o que o divórcio emocional acarreta. É o fim, a pessoa olha e fala, estou casada, minha aliança está aqui, a gente tinha um projeto, talvez você nem saiba, mas na minha cabeça eu vou colocar fim a esse projeto. Mas vejam a dificuldade para nós do direito identificarmos isso. Isso repercute super no direito. Onde? No processo de divórcio, processo verdadeiro, na demanda de divórcio. A prova da separação de fato. A partir dali, as aquisições podem se diminuir. A partir dali surge uma situação perigosíssima, que são as fraudes. Então, é muito importante a equipe interdisciplinar analisando isso para perceber que nós do direito, nesse ponto, enxergamos o divórcio como um ato, mas ele não é um ato. Outro ponto, outra fase identificada por Paul Bohannan seria a do divórcio social. E a do divórcio social é aquela que todos nós também já percebemos em alguém. A gente vê aqueles nossos amigos, casais, que estão à noite jantando, estão sempre juntos nas fotos, nos eventos, nas viagens, nas redes sociais, e de repente, naquela foto, já não está mais o casal junto. Está só um deles. Está só a outra parte, com amigos, às vezes mais próximo do personal do que devia estar. A gente vê nas fotos de redes sociais. Isso são sinais, não são? Do divórcio social. Outra fase do divórcio. Eu costumo brincar, alguém aqui pratica CrossFit? Não, então eu posso falar. Tem uma pessoa aqui, ó. Opa, então acho que é melhor deixar para lá, né, Sandro? Porque Sandro conhece. Mas eu vou falar mesmo assim, desculpa. É fictício, tá? O que acontece? É que o divórcio, essas fases do divórcio, eles acabam deixando marcas, desembargador. A gente não percebe, mas talvez depois de hoje vocês percebam. Todo mundo tem rede social aqui, não tem? Então, assim, aquele camarada e aquela moça que nunca foram muito ligados à atividade física, nunca ligaram muito, parará, pororô. Chega a uma certa fase, nunca ligaram muito para esse negócio de tatuagem, de vida na praia e tal. Eu tenho tatuagem. Mas assim, deixa pra lá. E de repente, aquele camarada aos seus 40, tipo, minha idade assim, mas não tô relacionando a mim, o que ele faz? Ele manda uma tatu no braço, posta a foto na rede social, como? Com o cabelo arrepiado, calça jeans apertada e fala assim, sextou. Na hora que ele bota... Eu vou chegar no... Na hora que ele bota sextou
E o pior que vai sabadão e domingou. É típico divórcio emocional. Você pode olhar e falar assim, opa, divórcio emocional, divórcio social na área, porque o camarada está se mostrando aceita. Exatamente. Temos vagas. Temos vagas. E o CrossFit entra nisso, com todo respeito aos crossfiteiros, porque na hora que aquele camarada que nunca foi muito de malhar, ele bota aquele meião cor de laranja, não tem? Ou meião verde, com a galera do CrossFit, divórcio social. Cuidado com os crossfiteiros, com todo respeito. Porque tatuagem também eu tenho, mas eu não tô divorciado. Então, assim, tá, manda uma tatu, calça jeans apertada, gel no cabelo, divórcios. Então, assim, a gente consegue identificar. Talvez nem precise da equipe interdisciplinar. Foi só uma brincadeira. A senhora não faz crossfit, né, desembargadora? Ótimo. Eu soube antes, senão não faria essa piada, tá? Então, outra fase identificada por Paul Bohrman seria a do divórcio financeiro, tá lá de amarelo, meio de verde lá na tela de vocês, que seria qual? Olha só o perigo. Eu já mentalizei, emocionalmente eu falo, opa, eu vou me divorciar, eu vou colocar fim a esse projeto. Socialmente eu já estou com meião cor de laranja em todas as fotos, pertinho do meu personal, parará por... E financeiramente? Aquele projeto que a gente tinha de adquirir o carro melhor, a trocar geladeira, de comprar uma casa, que seja, de fazer uma viagem para Disney, enfim, de qualquer classe social, você pode transmitir para qualquer hipótese, você fala assim, eu não vou empregar o meu dinheiro ali. Afinal, o meu projeto acabou, e eu já divorciei emocionalmente, eu sei que é separação de fato, correlacionado com o direito, e que dali por diante nada que eu adquirir vai ser comunicável, vai ficar em meu nome. Então, que tal eu chegar para o meu cônjuge, que não sabe de nada, e falar assim, a gente ficou de trocar o carro e comprar um fogão. Faz o seguinte, investe tua grana no fogão, beleza, que é nosso, e me dá também, vamos rachar o fogão e racha também comigo o carro, né? Me dá 30 aqui, eu dou 30, 60 a gente dá no carro, e o carro sai em meu nome, a nota fiscal, porque você está comprando o fogão, é tudo nosso mesmo, né? Só que se isso ocorreu depois do divórcio emocional, depois da separação de fato, e aquele carro está na nota fiscal, em nome de um só, corre-se o risco desse bem ser considerado bem particular, adquirido só pelo espertão que negociou, induziu a outra pessoa a comprar o fogão, comprou um bem barato, ela fica com o fogão e eu fico com o carro, que tal? Então é perigoso o divórcio financeiro e a gente também, do direito, muitas vezes não percebe. E todas essas fases, eu volto a falar, foram identificadas por estudiosos das ciências da mente, pelas ciências do coração, pela antropologia, pelo estudo do ser humano, do comportamento do ser humano. O direito ainda não tinha estudado isso. Isso é da década de 70, está ali a referência do livro dele. Então, outra fase identificada por Paul Bohrman seria o divórcio parental, e essa é a mais triste de todas. Posso citar um exemplo que aconteceu lá? Tem um tempinho ainda? Já estou quase finalizando, tá? Porque eu tenho que acelerar. Então, assim, eu não vou citar nomes, é claro, um caso, Glícia conhece, a psicóloga de lá, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não, do Tribunal, desculpa, ela atende em clínica particular. Então, ela falou assim, que ela atendeu um casal, e o casal falava assim, olha, nós estamos fazendo tudo para separar aqui, tá tranquilo, a criança não sabe de nada. Pode ficar tranquilo que o garoto não sabe de nada. Eu contei essa lá, né, Sandro? Então, ela foi ter contato com a criança. E ela deu uns papéis, assim, para a criança desenhar e tal. Nos papéis tinha um passarinho, tinha um pombinho, assim. E a criança desenhando ali, conversando com ela, ela falou assim, tia, para a psicóloga, né? A senhora sabia que pombo não se separa? Aí é fato. Aí a psicóloga, é mesmo? Ah, não, por quê? Porque eles não têm telefone celular. E qual era a causa do divórcio do casal? Vazou nude. Ou seja, problema, a criança sabia de tudo. E os pais ali, olha, a criança não sabe de nada. E a criança pegou. Então, por exemplo, vejam que essa criança, na mente dela, ela já não vê mais o pai e a mãe dela como uma unidade. Se ela estiver num supermercado com a mãe, com o pai, de mão dada, enquanto a gente está casado, enquanto tem relação comum, você sabe que você está de mão dada com a tua mãe ou teu pai no supermercado, mas o outro está ali. Se você está só com a sua mãe, daí a 10 minutos você vai encontrar seu pai, ele vai te... Ou seja, o divórcio, o casamento ainda está existente e válido, e normal. Agora, a partir do momento em que ocorrer uma ruptura dessa, embora não manifestada, vejam que eles ainda não procuraram o judiciário para a cabeça da criança, já existe um divórcio parental. Na cabeça dela, pai e mãe agora não são mais uma unidade. Ela vai ver o pai possivelmente em 15 dias, ela está correndo o risco de perder o pai ou a mãe. Então veja uma outra fase identificada que também não aparece muito para a gente. A quinta fase identificada pelo Paul Bohrman, seria lá de rosa, é o divórcio legal. E esse
essa é a parte do divórcio que a gente enxerga. É quando move a papelada. As pessoas decidem realmente, têm a conversa e falam, vamos. Se for consensual, enfim. Mas a gente depara com uma sequência de atos, na verdade é uma jornada, um processo, só que a gente costuma identificar no direito O que está na nossa mesa é o quê? É um divórcio. Bate no escritório de vocês, que são advogados, e fala, eu quero me divorciar, está aqui a papelada, e por causa disso eu quero isso, aquilo. Agora, o que ela está trazendo, ou ele, essa pessoa, ela está trazendo para a tua mesa de advocacia? O que você vai colocar na petição inicial a partir do que ela te falar? Qual fase do divórcio será que ela está experimentando? O que sai da boca dela ali? Teve um caso lá no Espírito Santo também, em que o advogado pleiteou alimentos, revisão de alimentos, e o advogado do requerido, que no caso era um pai, constou na petição inicial. Isso é fato também. Constou na petição inicial. É curioso que se esteja pedindo esse valor de alimentos, tendo em vista que todos nós sabemos que essa criança é meio burra e não gosta de estudar. Está na petição inicial, na contestação. Então veja a importância que eu falei do início, a diferença entre conflito e litígio. Vocês, advogados, não entrem no conflito. Conflito não te pertence. Conflito pertence aos conflitantes. Vocês têm seus próprios conflitos. Nós também temos. Entendamos o conflito e atuemos no litígio da melhor forma, utilizando técnica, mas percebendo o que pode estar por ali. Então, continuando, o Paul Bohrman, eu já estou finalizando, ele identificaria também o divórcio psicológico. E o divórcio psicológico seria aquela fase da aceitação. Fala, não tem fim, não tem jeito mesmo, desculpa, é o fim, eu tenho que aceitar, estou divorciada, e aí vem uma preparação que a pessoa tem que ter. Né? Quem for de outras áreas pode saber isso muito melhor que eu, que é o primeiro ano, o chamado primeiro ano, né? Então vai vir o Natal, e a tua mãe vai te perguntar, vai lembrar, os seus amigos vão ter os primeiros aniversários naquele próximo ano de todo mundo, então vão esperar a sua presença, vão ficar com aquela cara de, ei, tudo bem? Né? E, infelizmente, acontece. E o que isso tem a ver com direito? Eu já vou chegar lá. Eu só queria chamar a atenção porque, paralelamente a esse estudo desenvolvido por um antropólogo chamado Paul Bohrman, teve uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. Vários aqui devem conhecer, a Olivia certamente conhece, que ela associa uma das etapas do divórcio às etapas do luto. E quem conhece o luto, muitas vezes, eu confesso, desembargador e doutor Gerardo, doutora Leise, que eu via luto, se você me falasse estou de luto, eu imaginava assim, cadê o defunto? Né? Vai ter um caixão, vai ter gente de preto, vai ter óculos, porque luto pressupõe defunto na minha cabeça, leiga. Né? Só que luto, parem para pensar, muitos aqui já identificaram, eu estou falando da minha visão do direito, nenhum livro de direito nunca me ensinou, então eu pensava isso. Tá, posso ter minha falha de não ter lido outras áreas, mas não li realmente até há pouco tempo. Então eu identifiquei que luto não é perda pela morte. Luto é a dor da perda, ponto. Não é? Então várias pessoas já sabem isso, mas você pode estar de luto porque você perdeu seu emprego, você perdeu uma oportunidade, você perdeu seu marido, sua esposa. E muitas vezes, né, no caso do divórcio, o defunto está vivo. Né? Então, assim, você está com a perda do defunto vivo, ele está ali na sua frente, com a sua personal e por aí vai, tudo que a gente vê em rede social, e você tem que lidar com isso, e muitas vezes vem até o questionamento, né? Qual seria melhor, né? Ter defunto morto ou ter defunto vivo nesse luto aí, né? Então, essa Elizabeth Kubler-Ross, ela identificou também no luto 5 fases que a gente, do direito das famílias, identifica essas 5 fases numa das etapas do divórcio, uma das fases do divórcio identificada pelo Paul Bohrman, que seria o divórcio emocional lá, a primeira, quando mata na mente, quando morre o afeto, que no direito repercute como separação de fato, dá para a gente fazer uma correlação com essas fases do luto. Então vejam, nesse esqueminha aí, essa Elizabeth Kubler-Ross, ela identificou 5 etapas num luto. Então, a princípio, segundo ela, a primeira fase seria a da negação. Aquela que você está um trapo, mas seus amigos te perguntam, e aí, tudo bem? Marca de ketchup na sua camisa, depois você foi do McDonald's. Aquela baixaria. Só que identificam, os amigos olham para você aquele trapo e falam, e aí, tudo bem? Estou bem. Você nega o que está acontecendo. No caso de morte, no caso de emprego, no caso de divórcio, qualquer perda, segundo a Elizabeth Kubler-Ross, seria a primeira fase essa, da negação. Segundo seria a raiva. Aí você condensaria tudo
me cairia a ficha, para quem é jovem há mais tempo sabe o que é cair a ficha, ela não deve saber, ficha de telefone, antigamente tinha de orelhão, caía assim, completava a ligação, né? Então cai a ficha quando você detecta, você percebe, né? Então, quando percebia, falava assim, não é justo isso que eu estou vivenciando, né? Fui tão boa esposa, tão bom marido, e as crianças, como vai ser? Depois vem a barganha, porque a dor é tão insuportável de você aceitar aquilo, no caminho da aceitação, que você faz qualquer coisa para voltar. Então você barganha ter momentos novamente com a pessoa, talvez você volte para o relacionamento, e daqui a pouquinho, faltam 2 minutinhos, eu vou fazer a ligação de estudo com o que a gente passa nas varas das famílias. A quarta fase identificada pela Elizabeth Kubler-Ross seria a depressão, e aí realmente a ficha está caindo, fala, eu estou triste, não tem jeito, e por fim, que a buscada é a aceitação. Fala, tinha que ser, eu superei e, como diz o desenho ali, estou legal. Só que um dos problemas não é linear, isso não é estático, é dinâmico, então essas fases se sobrepõem. Quem disse que você estando na fase do divórcio emocional, você também não coliga ela com a do financeiro e já começa a dissipar os seus bens, não começa a querer bloquear os seus bens. Aparece um tal de laranja, como diz o Rolfo Madalena, que vai estar aqui, né? Os cítricos, né? É limão, laranja, tangerina, porque você começa a transferir seus bens para todo mundo, é um tal de irmão, o bem é da firma, não é seu. Divórcio financeiro se interrelacionando com o divórcio econômico, com o divórcio emocional, perdão. A depressão pode voltar para a negação e daqui a pouco pode evoluir rumo à aceitação, mas volta para a barganha. Enfim, essas fases se sobrepõem, é dinâmico. E o que isso tem a ver, como isso influencia o conflito e como isso repercute, especialmente para nós profissionais do direito, que atuamos só com o direito, com processos judiciais, com o litígio. Surgem várias questões difíceis, eu queria colocá-las aqui para nós debatermos. Por exemplo, quando cessar as aquisições? Lembra, com o divórcio emocional, cessa-se o afeto. E se cessa-se o afeto, as regras do regime de bens não geram mais eficácia sobre o seu regime de bens. Logo, a comunicabilidade que era prescrita por um regime comunitário, como a comunhão universal ou parcial, não mais gera efeitos no seu caso. Aqueles bens serão bens particulares. Fraudes, super importante a gente detectar. Como evitá-las? A equipe interdisciplinar, nesse momento, precisa ser ouvida, precisa ser consultada, se isso for levado ao processo. E quando não for levado ao judiciário, quando não tem um litígio. Isso está acontecendo no ambiente das pessoas. Daí surge um nicho super importante para a advocacia, que é o aconselhamento ou a análise pré-divórcio. O aconselhamento marital. Muitas pessoas esperam a ser procurados, e a Olivia pode dizer muito melhor que eu, as práticas colaborativas, a importância disso, muitas vezes para estancar um conflito, para não levar ao judiciário. Então, por que não ter uma fase de acompanhamento pré, na elaboração de pactos antinupciais, durante e após o fim do casamento, né? É muito importante. Outra questão super importante, quando se propor o divórcio? Quando que realmente é um divórcio emocional que você está experimentando ou não é uma mera fase? Quando não é uma reflexão? Pleitear ou não alimentos, e nós, juízes de família, qual é aquele pedido de execução, e especialmente com o pedido de prisão que bate nas nossas mesas? Será que aquilo é necessário? Talvez devamos marcar uma audiência para ouvir, de repente, talvez o principal beneficiário não queira aquela prisão, talvez não seja exatamente um caso jurídico, seja a pessoa utilizando o judiciário para quê? Para vingança privada. Não é? Importantíssimo isso. Deixar ou não a morada da família, né? Em que fase do divórcio essa pessoa pode estar para abandonar a casa? Será que aquilo vai ser usucapido, né? Pelo usucapião familiar? Pleitear aluguéis pelo uso da coisa comum? São várias e várias questões. Então, eu encerro por aqui, deixando simplesmente esse questionamento para nós. Sabermos que nós, profissionais do direito, devemos, sim, identificar e distinguir conflito de litígio, mas como devemos atuar diante de um pedido que chega de divórcio na nossa mesa? A Constituição facilitou a dissolução do casamento, a lei facilitou, ótimo, autonomia privada, mas os pedidos correlacionados, lembra quando especialmente quando tiver o divórcio parental, em crianças envolvidas, eventual fraude, eventual vingança privada, que seja utilização do judiciário como instrumento para desafogar aquela dor, para amenizar aquela dor da barganha, tá legal? Então, analisarmos o conflito, identificá-lo e, claro, atuarmos no litígio, preferencialmente com o apoio da equipe transdisciplinar. Então, muito obrigado pela presença de vocês todos. Desembargadora, muito obrigado pelo convite novamente, extensivo à mesa toda e a Emerge. Um bom dia para nós.